Bem, pessoal, nessa aula vamos estudar a teoria de repulsão dos pares de elétrons de valência. Será que é algo complicado? Não, é algo muito fácil que vai nos auxiliar a determinar qual a geometria de moléculas pequenas. Vejamos, esta teoria é útil para prever, como eu acabei de dizer, a geometria de um pequeno composto, através do número de pares de elétrons existente ao redor do átomo central. Então, ao redor desse átomo central, teremos pares de elétrons. Esses pares de elétrons podem ser pares de elétrons ligantes, aqueles compartilhados em ligações sigma, e pares de elétrons livres. O número total desses pares de elétrons, ou seja, pares ligantes sigma mais pares de elétrons livres, é chamado de número estérico. Esse número estérico, por sua vez, indica o número de pares de elétrons que estão se repelindo ao redor do átomo central. Lembre-se que tanto os elétrons livres quanto os elétrons compartilhados estão em orbitais, que são regiões ricas em elétrons. Então, a tendência é de haver uma repulsão entre essas regiões de carga negativa. E essa repulsão faz com que os pares de elétrons se disponham no espaço tridimensional de modo a obter uma distância máxima entre eles, resultando numa diminuição da repulsão entre eles. Como resultado, a geometria do átomo central será determinada por esse número estéricos. Vamos ver alguns exemplos. Lembremos, aqui nós temos três moléculas, a molécula do metano, a molécula da amônia e a molécula da água. Vocês se lembram a respeito das hibridações desses átomos centrais das moléculas? Lembre-se, o carbono está ligado a quantos átomos através de ligações sigma? 4 átomos, 4 ligações sigmas. Portanto, a sua hibridação ela é sp3. A amônia está fazendo quantas ligações sigma? 1, 2, 3. Não, pessoal, lembre-se que existe uma quarta aqui, que esse par de elétrons livres é como se ele tivesse ligado a um átomo imaginário. E a mesma coisa acontece com o oxigênio. O oxigênio está fazendo uma ligação sigma, 2 ligações sigma, 3 ligações sigma, 4 ligações sigma. Essa regrinha mnemônica nos ajuda a verificar que todos esses três átomos, carbono, nitrogênio e oxigênio, por possuírem 4 pares de elétrons ao redor deles, adotarão uma hibridação do tipo sp3. Mas vamos voltar aqui para a nossa teoria de repulsão dos pares de elétrons de valência. Analisando a molécula de metano, nós podemos ver destacado em azul que ela possui 4 pares ligantes. O que é um par ligante? É aquele compartilhado em uma ligação covalente. E ele não possui nenhum par de elétrons livres. Então, o número total, que é o número estérico, é a somatória desses dois tipos de pares. Número estérico, portanto, é igual a 4. E a melhor forma de eu dispor 4 pares de elétrons ao redor de um átomo central é dispondo-os na direção dos vértices de um tetraedro, o que definirá uma geometria chamada geometria tetraédrica, onde os ângulos de ligação entre as ligações carbono e hidrogênio serão em torno de 109 graus. Passando agora para a amônia, o que nós vemos? A amônia possui 3 pares ligantes, destacado em azul, e um par livre. Veja, esse par aqui não está sendo compartilhado com nenhum outro átomo. Então, nós o chamamos de par livre. Consequentemente, a somatória desses dois tipos de pares também leva um número estérico igual a 4. Fazendo o mesmo raciocínio que fizemos para a molécula de metano, a melhor forma de dispormos 4 pares de elétrons em torno de um átomo central nitrogênio também seria dispondo-os de forma tetraédrica no espaço, onde cada par de elétron ligante ou não ligante estariam direcionados para o vértice desse tetraedro regular. Mas por que aqui está no slide que ele tem uma geometria pirâmide trigonal e não tetraédrica, a exemplo do que nós vimos para o metano? O fato aqui
consiste na presença de um orbital sp3 não ligante. Estes dois elétrons que estão em um único orbital, ele tem uma maior densidade negativa. Como que eu posso entender que este orbital tem uma maior densidade negativa? Veja, este par de elétrons, podemos imaginar que eles estão, entre aspas, sendo neutralizados pela presença do núcleo do nitrogênio e do hidrogênio. Eles estão confinados entre essas duas regiões. O mesmo acontecendo com as outras ligações. Nesse outro caso, veja, na extremidade superior não existe um segundo núcleo. Portanto, esta carga negativa delimitada pelo esse orbital sp3 é maior do que essa região rica em elétrons entre o nitrogênio e o hidrogênio. Por consequência, o tipo de interação repulsiva que existirá entre o par não ligante e o par ligante é mais intenso do que a repulsão que existirá entre os pares ligantes. Como consequência dessa maior interação entre esse par não ligante e as três ligações, nós teremos um achatamento desse tetraedro que levará à definição de uma geometria pirâmide trigonal que é derivada daquela inicialmente tetraédrica. Aqui o modelo tetraédrico regular se manteve porque aqui nós só temos repulsões semelhantes do tipo ligante-ligante. No caso da molécula de água agora, o oxigênio possui dois pares ligantes destacado em azul e dois pares não ligantes destacado em vermelho, totalizando 4 pares de elétrons como sendo o número estéreo. Com relação ao que vimos anteriormente, a melhor forma de dispor esses 4 pares de elétrons, sejam os ligantes, sejam os não ligantes, também seriam apontando para os vértices de um tetraedro regular. Aqui, novamente, temos dois tipos de repulsão, ou melhor, aqui também teremos diferentes tipos de repulsão entre esses pares. Teremos a repulsão ligante-ligante, não ligante e ligante, e não ligante com não ligante. Como já dissemos, o orbital sp2, que carrega o par de elétrons livres, ele é maior do que os orbitais sp2, que se compartilham elétrons com o orbital s do hidrogênio. Então, por consequência, aqui temos uma simplificação da molécula, nós podemos ver que esta repulsão entre esses dois grandes orbitais sp3 levará a uma diminuição desse ângulo interno. Imagine como se fosse uma tesoura. À medida que eu abro as pontas dessa tesoura, necessariamente eu aproximo essas duas ligações. Então, nós teríamos uma geometria definida como angular, que é uma geometria derivada da tetraédrica, mas pelo fato de possuir dois pares de elétrons não ligantes, resultará num ângulo interno entre as ligações oxigênio e hidrogênio menor, em torno de 105 graus. E como seriam as geometrias resultantes de átomos da hibridização sp2? Peguemos aqui como exemplo o Bf3, cujo número estérico é 3. Veja, ele possui apenas 3 pares ligantes entre os átomos de boro e os átomos de flúor. A melhor forma de eu dispor espacialmente 3 pares ligantes ao redor do átomo central de boro é dispondo-os todos no mesmo plano, separados por ângulos de 120 graus. Isso é o que define a geometria trigonal plana. Portanto, átomos com hibridação sp2 adotarão uma geometria trigonal plana, pois disporão os pares ligantes todos em um mesmo plano, separados por ângulos de 120 graus. No caso de uma imina, veja só, quantos pares ligantes nós temos entre eles? Vamos considerar apenas os pares envolvendo ligações sigmas e não ligantes. Então, nós temos um par ligante, 2 pares ligantes, 3 pares ligantes. Reforçando, os pares ligantes são apenas os pares de elétrons
envolvidos em ligações sigma. Então, nós temos 2 pares ligantes e um par livre, totalizando um número estérico igual a 3. Então, a melhor forma de eu dispor 3 pares ligantes ao redor de um átomo central é através de uma hibridação sp2, onde o nitrogênio adotará uma geometria trigonal plana, de modo a minimizar a repulsão entre esses pares. E no caso de átomos com hibridação sp, temos aqui a molécula berílio H2, BeH2. O número estérico é igual a 2. Então, veja, ele tem um par ligante, 2 pares ligantes, e não tem nenhum par livre. Então, a melhor forma de eu dispor 2 pares de elétrons ao redor de um átomo central, de modo a minimizar o efeito repulsivo entre essas duas regiões, é dispondo-os ao longo de uma linha diametralmente oposta. Isso define uma geometria conhecida como geometria linear. Então, o átomo de berílio tem 2 átomos de valência, cada qual é utilizado para formar uma ligação sigma. Número estérico 2, o átomo do berílio estará hibridizado como sp. Isso fará com que aumente a distância entre esses 2 pares de elétrons, diminuindo a repulsão. Portanto, tanto o berílio como carbonos que fazem triplas ligações deverão adotar uma hibridação sp de modo a minimizar a repulsão entre os pares de elétrons. Aqui temos uma tabela que resume os diferentes tipos de geometria associadas às hibridações dos átomos centrais. Então vamos lá. O metano, 4 pares ligantes, nenhum par livre, número estérico igual a 4, hibridação, portanto, sp3. O ângulo é 109 graus, porque é o ângulo característico de uma geometria tetraédrica. No caso da amônia, ela possui 3 pares ligantes, um par livre, também tem número estérico igual a 4. Hibridação, portanto, também é sp3, mas o ângulo vai ser um pouco menor devido à repulsão entre o par não ligante com os pares ligantes, levando à definição de uma geometria piramidal. A molécula de água, por sua vez, possui 2 pares ligantes, 2 pares livres, um número estérico igual a 4. Portanto, a hibridação também é sp3. O ângulo será de 105 graus, porque aqui, mais uma vez, a repulsão entre os 2 pares de elétrons livres é maior do que a repulsão entre os pares de elétrons ligantes. Por consequência disso, temos uma geometria angular. Observe que a hibridação não varia, porque a hibridação é diretamente relacionada com o número estérico. Números estéricos iguais, teremos hibridações iguais. Então, veja, 3 moléculas com número estérico 4, 3 hibridações, sp3. Átomos com número estérico 3, teremos hibridação, sp2. Número estérico 2, teremos hibridação, sp. Veja que a única variação da geometria vai ocorrer no caso de átomos com hibridação sp3. A presença ou não de pares de elétrons livres levará a diferentes geometrias, todas derivadas da geometria tetraédrica, mas devido a diferenças entre os tipos de repulsão entre os pares de elétrons livres e pares de elétrons ligantes, definirá geometrias tetraédrica, piramidal ou angular. Já no caso das hibridações sp2, temos aqui como exemplo BH3 ou eteno, teremos geometrias trigonais planas. E no caso do BeH2 ou átomo do carbono sp da molécula de etino, temos geometrias lineares.